Sit down on my friend. Olá a todos, estamos aqui para mais um assunto de amorosidade. Vamos refletir sobre o tema de hoje, que é doença. Meu nome é Daniel Araújo, Josué Sirtoli, Marco Trindade, Vanderlei Antônio Bianchi, Domar Bisotto. Doença é um tema de hoje que reflete na vida de todos que passam por essa vida. Todos têm que experienciar essa questão de doença na existência. De fato, ela nos serve como lição, como prova, como expiação, como situações diversas para cada um tem a sua finalidade. De forma que ela nos lembra também que a vida é curta e nos faz lembrar da morte. Quem poderia tecer alguma coisa sobre isso? Vamos, Josué, dar uma introduzida aí. Bom, a gente pode começar dizendo que doença é bom que dói, né? Doença é bom que dói. É bom que Aí dói. é um plágio, né? Não sei, mas por que plágio? Sim, vai lá. É bom que dói. Não, é bastante interessante que realmente faz parte dessa proposta de mundo de provas e expiação, mundo de regeneração, ou seja, a doença faz parte desse padrão vibracional da egrégora geral do orbe, né? Então, sim, todos ficam doentes, não é à toa, tem propósito nisso, porque a doença serve muitas vezes para botar a gente no nosso lugar. Nós temos normalmente 100 mil possibilidades de observar Deus em todas as coisas da nossa vida, mas nós impreterivelmente lembramos que Deus realmente existe. Eu digo lembramos que realmente existe porque quando vem de dentro mesmo, né, vem da sua essência, essa proposta de um Pai amoroso que paira sobre tudo e todos, quando a gente está numa situação periclitante que a gente não consegue resolver por si só. E aí a gente lembra de Deus, né? Porque quando está tudo bem, a gente até agradece, mas é aquela coisa de boca para fora, não é aquela coisa com profundidade, com essência do sentimento envolvido. Eu acho que o primeiro aspecto para se trazer dessa questão da doença é esse, de que doença é oportunidade de desenvolver o amar a Deus sobre todas as coisas. E até aquela questão de voltada para a espiritualidade, onde as pessoas costumam dizer-se ligado à religião, né? Quando vem, ou não vem por amor, vem pela dor, e a doença se enquadra nesse perfil. Lindomar, o que podemos tecer aí a respeito disso? Eu estava lendo umas perguntas e respostas do nosso livro, e daí era a história familiar. Uma minha deu perda auditiva sem motivo aparente, deu o mentor disse: Deus está te tirando o que tu não usa, né? Tu não escuta. Daí outra questão envolvendo um familiar que estava com depressão. Daí ele disse, ela prometeu que ia amar ele, né, com quem ela vive, e ela não está fazendo, se comprometeu. Então ela se contraria, e essa contrariedade extremada deu a depressão, né? Então dá para entender que Deus age não em cada um com uma doença. Então cada um tem a sua depressão, cada um tem a sua doença, mas ele tem um propósito ali com aquela doença de chamar de volta para o caminho, né? Quando começa a se perder do caminho. Então tivemos provas esse mês aí, de julgamentos, que daí Deus atuou e fez a pessoa passar pelo mesmo, para ela não julgar. Então dá para ver Deus causando a doença, mas aqui mesmo disse que muito gênero de prova escolhido tem o plano A e o plano B. O plano A, se eu amar aqueles que eu convivo e as situações que a vida me apresenta, não quero doença. Agora, se eu não amar, me para com a doença. A gente sempre escolhe o plano B.
Ninguém escolhe o plano A. Aí, Então não tem doença sem propósito, assim, eu comi tal coisa, no meu entendimento, né? E deu isso, deu aquilo. Pode ter essas situações menores, mas nas doenças mais assim, que reflete na vida da pessoa, ele pediu e Deus está causando. Então, sabendo que é Deus e tu ali, aquela ligação entre vocês dois, dá para trabalhar bastante na questão para não ficar se apegando nos agentes químico, físico, biológico e coisa arada e esquecer tu e Deus e a tua parte emocional aí, karmática, vamos dizer assim. Claro, agora a gente vamos ser um pouco mais direto, né? Se Deus é a causa primária de todas as coisas, é a causa primária da doença também, e a doença tem propósito de existir. Não tem uma folha que caia sem que Deus quer, e se Deus quer, e além de ser causa primária, é inteligência suprema, né, justiça perfeita, a doença na verdade é uma expressão do amor de Deus para aquele que precisa e merece ela. Né? Por quê? Bom, por infinitas possibilidades. E a gente observa que é nesses momentos em que muitas pessoas dizem: por que comigo? Por que eu? Quer dizer, questiona a Deus sobre o que está acontecendo consigo mesmo, e isso se dá uma revolta. É aí onde que a gente deve, no sentido de como foi colocado, embora a gente venha a ter a doença, não adoecer com ela, dizendo que você não adoecer com ela, não levar ela para um estado psicológico em que você de repente se vê como que usando isso até como uma alavanca para se deixar sair dos problemas, eu sou coitadinho. Não é sair isso, não se vitimizar, perfeito. Então, por falar nisso, já que o Michael entrou no assunto, como é que tu enxerga essa questão de doença, Michael? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso na roda de conversa e foi pautado isso, né? Até onde o ser humano chega para conseguir despertar dentro dele aquilo que ele necessita, né? E foi passado que essa questão a gente tem que abraçar ela feliz, né? Não segregar aquilo, né? Dizer que está sendo testado, está sendo julgado por Deus, né? embora a gente sinta a dor, não sofrer com ela como é colocado muitas vezes aqui. Sofrimento opcional, a dor, ela acontece. A dor ela vai acontecer no estado de doença, no estado de um ferimento, uma coisa que você pode ter no físico, você vai estar sentindo a dor. Agora, o sofrimento é uma coisa que você deve administrar essa questão, espiritualmente falando, né? Tu vai passar pela dor, né? Tu vai passar pelaquela situação, uma doença de câncer, mas tu não precisa se apegar ao sofrimento. Eu me lembro quando estava no tratamento de hemodiálise e eu fui dar uma entrevista numa rádio aqui em Caxias a respeito de como é que um paciente renal ele se porta mediante isso aí. E teve também um radialista, que eu não lembro agora, que também foi dar um depoimento a respeito do mesmo assunto, sobre a ótica dele, né? Mas aí, tipo assim, um pouco que a gente estava conversando assim, junto, pouca coisa que eu falei para ele, ele chegou e deu aquela palavra de encorajamento, não esmoreça, quer dizer, você tem que estar dentro daquela doença que você está, não é que você vai estar também feliz por estar doente, você vai estar com dor, lógico, mas o não sofrer é tipo assim, tenha vivacidade no sentido de ser resiliente, né? O que eu entendi com a mensagem, e isso muitas das vezes de um estranho que você não conhece passa a ter um significado que você não esquece, né? E também isso na nossa vida serve para a gente refletir sobre as coisas que a gente está passando. Muitas vezes é um puxar de freio de mão que Deus nos dá para você não ficar muito exacerbado nas coisas da vida, do mundo, na cultura da humanidade, e lembrar um pouquinho da espiritualidade. Aí se não refletir e tentar buscar causa daquilo,
vai só se dopar em medicação, alguma coisa sempre vai melhorar, né? Mas se ele refletisse, seria bem mais proveitoso, senão passou tipo em vão. Exato. Vanderlei, como tu vê essa questão da doença? É um estado, espiritualmente falando, e tudo é espiritual, mas, como é que eu vou dizer? Eu passei por depressão, Sim. depois eu fumava, daí deixei de fumar, e assim que eu deixei de fumar, eu adoeci de novo por causa do cigarro. Eu, naquela época, nem entendia, para dizer bem a verdade, nem até hoje consigo entender. Tu diz assim, uma abstinência do cigarro? Sim, eu parei de fumar, eu melhorei. Ali uns 6 meses, adoeci de novo, começou a dar asma. E até hoje eu não entendo se alguém tiver uma. Apesar que não precisa entender o desígnio de Deus, é só aceitar e entender. Compreender. É diferente de aceitar ou entender. Aí lembramos também que dentro dos nossos estudos aqui da Casa da Amorosidade, nós entendemos isso como vicissitudes da vida. E vicissitudes tem isso, né? Os altos e baixos, ou seja, a saúde, a doença, a alegria, a tristeza, porque enquanto se vive numa parametrização de polaridade, você vai sempre passar por isso, você vai passar pelo bom e pelo mal, pelo prazeroso e pelo sofrimento. E aí lembramos de Buda, né? O trabalho é se despolarizar, ou seja, deixar de estar apegado às coisas do mundo. Não é que tu não possa coexistir com as coisas do mundo, vai coexistir com elas da mesma maneira, mas quando elas não forem mais o teu tesouro, ou seja, não forem mais aquelas coisas que tu dê importância, né, acaba o sofrimento, né, tu vai passar para ter um estado apático em relação às coisas do mundo. E a proposta de felicidade é exatamente essa, apatia sobre as coisas do mundo, sobre tudo aquilo que esse sistema humano de vida diz que é certo, bom, bonito, gostoso, prazeroso, né? Eu me lembrei agora que a doença nos é colocada por Deus como prova, expiação, mas também, muitas das vezes, a gente é relapso com relação ao cuidar do corpo, né? Então, Deus nos dá um puxão de orelha às vezes e olha, você está sendo relapso com relação a essa questão. Muitas vezes a pessoa... Como alguém pode ser relapso se Deus é causa primária de todas as coisas? Quem é relapso então? Não, aí é onde que vem a explanação dentro dos nossos estudos. Nós sabemos que a mente, ela nos traz o quê? Ela nos traz desafio, e a gente, dentro da cultura da humanidade que nós vivenciamos, a gente se vê embriagado por essa questão de Maia, né? Força de Maia. Força coercitiva de Maia. Sim, então nesse sentido, isso vem para testar a nossa fé também, né? É claro que a gente, e tudo isso é perfeito, não é problema nenhum, mas acho que vamos buscar um pouquinho mais na síntese da coisa. O que é a doença? Parem bem assim, sobre do ponto de vista espiritual, se nós somos todos espíritos vivendo uma proposta de encarnação passageira, limitada, finita, olhando daquele ponto de vista daqueles que são eternos, infinitos, imensuráveis, o que é uma doença numa encarnação? Uma experiência. É nada. Para o espírito? Ah, sim. A maior oportunidade de amar. Ela tem. Amar Deus sobre todas as coisas, porque é muito fácil dizer, eu amo Deus quando eu venho da Mega Sena. Eu quero ver quando tu estiver diagnosticado com câncer ou com problema de diabetes, está cortando o teu pé, dizer, louvado seja Deus por isso. Não, ele vai buscar, geralmente, não quer dizer que não seja assim, né? Eu diria que até um percentual de pessoas, elas se voltam para Deus assim, no sentido de agradecer por essa oportunidade de quem tem uma leitura espiritualista, eu poderia dizer. Expiação, né? Expiação. Olha, eu estou pagando isso aqui, graças a Deus pela oportunidade, porque antes digamos assim, que eu era evangélico, meu pai era evangélico, minha mãe era católica, eu passei um tempo estudando católico, mas houve um momento que eu me interessei pelo kardecismo e comecei a compreender dessa forma. Então antes eu pensava assim, por que comigo, por que eu estou doente, eu não fiz nada, eu não mereço isso, mas depois quando eu comecei a estudar os livros de Allan Kardec, eu passei a agradecer a Deus pelas pequenas oportunidades de pagar aquilo que se eu estava tendo, era porque
perante as provas que eu vim passando nesse mundo, eu merecia então, tipo assim, eu estou saldando meu débito. É essa ótica que eu tinha a partir de uma certa maturidade espiritual que eu passei a ter. O que eu posso dizer da minha parte é isso. Agora, a grande maioria das pessoas, a gente entende que não tem esse viés, né? Não, perfeito. Como eu falei, né, vamos buscar uma coisa mais para trás, né? Proposta de manifestar amor, né? E é exatamente isso. No final, Paulo que coloca na carta aos Coríntios, a tudo dai graças, né? Mas é a tudo mesmo. A tudo dai graças. É a tudo mesmo. Isso. Não, principalmente quando a coisa está muito complicada para o ego, né? Para a encarnação. Ali tu tem que dizer, é o momento, tu tem que ficar feliz, sorrir, dizer isso. Alcancei. Eu queria falar, aqui tu fala de pessoas que não adoecem e tinham tudo para adoecer, porque pela ciência, a medicina, a pessoa teve contato com um agente químico, físico, biológico, ou é sentimental, é não sei o que, não sei o que. Mas aí teve exemplos aqui, e todo mundo deve ter exemplos de vários tiveram contato com aquilo e uns adoeceram e não. Então parece que há mais uma variável, que é Deus, está no programa encarnatório, está nessa questão de amar ou não. Então, e a vontade de Deus também. Então não é uma fórmula padrão, né? Vamos explicar o que tu está falando. É o seguinte, tem uma pessoa que trabalha conosco aqui na casa e que ela trabalha na área da enfermagem, né? E num dos plantões dela trabalham essa pessoa mais 4, então são 5 enfermeiros, né, no plantão. Chegou um acidentado, né, uma pessoa de rua, né, que tinha sarna. E dos 5 enfermeiros, os outros 4 não quiseram atender essa pessoa. Atendeu esse que trabalha conosco. E essa pessoa atendeu, deu banho, fez a higiene dessa pessoa e tal, sei o quê. E todo mundo disse, tu é louco, tu vai pegar sarna, tu não deve fazer isso, sei o quê, né? Tu não precisa fazer isso e tal. Mas ser prestativo que era, se colocou a fazer, né? E o interessante foi que passado ali 3 dias, dos 5, só esse que prestou o serviço não pegou sarna. Os outros 4 que não tiveram contato pegaram sarna. Ação de Deus. Né? E daí eu queria que os cientistas os mais inteligentes desse globo explicassem fisicamente, cientificamente o que aconteceu. Não, e uma outra situação que acontece em outro período é que uma pessoa coexistia com pais que bebiam muito, irmãos que viviam, que ostentavam, que bebiam bastante, né, bebida alcoólica e tal, e esse aqui não bebia, né? O que aconteceu? E ficava dizendo, é feio beber, vocês vão ficar doentes porque vocês bebem uma vida toda. O que aconteceu? Esse aqui que ficava dizendo que os outros não deviam beber e tal, foi quem pegou cirrose, os outros não tinham. E nunca bebeu, nunca tomou uma gota de álcool. Sim, então é Deus. Né? Então, claro, com certeza que causa primária de todas as coisas. Sim. Não é à toa, as coisas não são... a gente não está assim, isso aqui não é uma coisa jogada aí, que seja lá o que for. Não é, a coisa é muito bem engendrada e programada. Isso aí para mim foi tudo, assim, para a desconstrução do sistema vigente aí de doença. Então tu pegou gripe, tu teve contato com o vírus, tu não se vestiu direito, tu não arejou a casa. Cara, às vezes tu pega a doença sem nem estar exposto a nenhum desses patógenos. Mas eu vou dizer uma coisa, que eu faço 3 tipos de bombinha para asma. Sabe o que isso ajuda? Nada. Se resolvesse, estava claro. E eu relembrando aqui que na época que veio à tona a asma, me veio na mente porque eu procurava muito no mundo as coisas para eu ser feliz.
E era baile, era festa, era sinuca, era isso, era aquilo, era pá. Felicidade do mundo. É, exato. Eu quero fazer uma Os pergunta. prazeres do Eu vou mundo. fazer uma pergunta para ti. Já passei por isso. Por último, está melhorando um pouco. Asma. Né? Tá. Diminuindo os ataques. Então, as crises. Que dá dor nas pernas quando eu vou caminhar. eu posso só botar minha opinião, porque talvez eu estava junto no lado quando ele conversou com o mentor sobre a asma. Talvez ele não esteja lembrado. Era aquela fase que tu tinha mais conflito com o teu pai. Também. Daí o mentor disse assim, Deus está tirando todo o teu ar. Até tu não se perdoar com o teu pai, tu vai definir. Não só com ele, no caso. O Daniel E também. daí, Mas nordestina não tem problema. Porque as nordestinas, os nordestinos tu não gosta, mas as nordestinas tu acha interessante, aprecia. e daí ele vem exemplificar aqui que ele trabalhou essa questão. Eu não sabia disso, eu não sabia dessa história. Ele trabalhou essa questão, então ele perdoou o pai E dele. você está vendo que está tendo resultado. Mais um detalhe que eu me lembrei agora, É o merecimento. Né? que o Lindomar é testemunha e deve ter as provas guardadas, que quando que eu fui, começou a me doer aqui assim, eu fui atrás, que fazia reabilitação pulmonar, eu fui na esteira e passei mal, mas eu parei por intuição, porque eu sempre dava aquelas fisgadas aqui, né? Sim. E daí foram lá, fizeram o exame na esteira lá, teve a embolia cardíaca. Daí, antes de fazer o cateterismo, eu passei com o Dr. Francesco. Pasmem que no dia que eu fui fazer o cateterismo, o médico entrou com o aparelho e não achou mais nada. Ali eu também ouvi alguma coisa assim. Porque Deus... Tem alguém te cutucando, sabe essa fincada? Sei bem. Eu digo até o nome de quem é Sim. É as o entidades. carcamano que faz isso. É as entidades que trabalham com nós, então é mais ou menos assim. Jehoshua. Isso. Eles dão um conhecimento para nós na semana que vem, ou no mesmo dia, já começam as provas, né? Quando passar pelo ato, a prova E o que as começa. outras casas chamam de obsessor, nós chamamos de Entidade guia. entidade guia. E daí eu ouvi também isso. Estão te cutucando. Então aquele fisgão era bem não sei, tu posso estar chutando, mas nas situações que tu sofria assim, se contrariava com o que tu via dali a pouco. Então, a gente já vê o jeito se curando de enxaqueca. Então, é Deus e a espiritualidade. Se não quisesse botar a culpa nesses, botar tudo em Deus, que ele diz que o mentor falou que o mentor falou, culpa em Deus, mas não culpe o irmão seu. Né? Mas então a doença é tu com Deus. Sempre. Tudo é tu e Deus. Tira qualquer outra coisa da jogada. Ninguém é vítima. Então, tivemos aí uma demonstração do que a Casa da Morosidade tece a respeito sobre doença. E Dê o like, inscreva-se no canal. Paz esteja convosco. Paz seja convosco. Eu não sabia essa nome dele, cara. Sim. Que ele É que disse que ele o Deus está esquece. tirando o ar Ele dele. esquece ou ele não quer. Não,